sabe que para quem faz pergunta, quando a pessoa se torna entrevistada, ela costuma respeitar aquilo que ela pede a quem vai ser entrevistado, do tipo, olha, se eu puder incluir a minha resposta na tua pergunta. Sim. Mas eu não sei se é o caso, mas se você vai aproveitar o áudio. Olá, este é o podcast da Fine Art Prints. No episódio de hoje, a jornalista Gabriela Giantomasi entrevista o fotojornalista Henrique Picarelli. Entre diversas histórias e experiências, o fotógrafo conta um pouco da sua trajetória e traz diversos capítulos e histórias que circundam a sua fotografia. Então, Henrique, eu vi no seu LinkedIn, dando uma pesquisada sobre você, que a sua primeira formação foi em História e depois você fez jornalismo, é isso? Isso. Quando eu ainda estava no colégio, eu era um idealista, assim, que tinha colocado na cabeça que eu queria fazer a universidade pública de qualquer forma. E naquela ocasião eu prestei vestibular só na USP e na Unicamp. Como na Unicamp não tem curso de jornalismo, eu acabei optando por História, sob a influência de uma prima, a Marta Vancini, que se formou em História e na época trabalhava como jornalista. E eu acabei passando no vestibular da Unicamp em História e fui para a segunda fase do jornalismo na USP, mas infelizmente não passei. E aí foi que eu cursei a História, mas sem tirar do meu objetivo a fazer jornalismo, que era aquilo com o qual eu me identificava mais. Foi que no meu último ano de História eu acabei prestando a PUC Campinas e passei em jornalismo, e aí eu me formei em História, mas acabei seguindo o jornalismo para a vida, né? Me formei lá. No meu último ano eu acabei entrando no estágio da IPTV, que é afiliada da Globo em Campinas, e ali começou uma história que já tem quase 20 anos, dedicado ao maior tempo à televisão, à produção de conteúdo voltado para a televisão. Muito legal. Assim, dá para perceber que história é uma palavra-chave bem grande, né, na sua vida. Eu lendo sobre você, além da sua formação em História, eu vi que você gosta muito de contar histórias, né, sobre outras pessoas, e eu acho que você faz muito isso por meio da imagem em si. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse seu começo de carreira e principalmente em que momento que você entrou seriamente para fotografia, assim, que deixou de ser um hobby para virar um trabalho. Eu sou uma pessoa apaixonada pela história do outro, né? E eu percebi isso ainda na faculdade de História, quando eu comecei a procurar as disciplinas que tinham mais ligação com o que a gente chama de história oral, né? Que, fazendo uma comparação, é muito próximo ao trabalho do jornalismo, né? Do jornalista. Que você ouve as pessoas e quer, a partir do que você ouve, contar uma história, né? E isso me acompanhou sempre, né? No meu começo de carreira, a formação em História me abriu portas dentro da IPTV que talvez outros estagiários não teriam a oportunidade, porque eu já era formado em História, tinha essa queda por história oral, e no ano que eu entrei na IPTV, em 2004, como estagiário, a emissora estava completando 25 anos da fundação, e um dos projetos era contar a história das 50 cidades que fazem parte da área de cobertura da IPTV. Então, perfeito para você, né? Não, para mim foi um casamento, né, entre o que eu gosto de fazer e a oportunidade ali. Eu me lembro muito bem disso. Naquela época, o estagiário, acho que até hoje, o estagiário começa numa função que a gente chama de escuta.
que é uma área de apuração do jornalismo dentro de uma redação, que você liga para a polícia, para bombeiro, para as prefeituras, para saber se está tudo bem, se não está, se tem alguma ocorrência. E eu, no segundo dia, não estou exagerando, no meu segundo dia de estágio, eu fui para o fundo da redação da IPTV para fazer as ligações que estavam sobre a minha incumbência. E lá no fundo estavam a Angélica e a Luana, que é uma editora e uma produtora da IPTV, que estavam discutindo um projeto estavam discutindo a produção desse projeto. E foi quando eu vi num papel ali, numa lista que estava com elas, o nome da cidade de onde eu venho, que é Socorro. E aí, eu querendo mostrar serviço, falei, olha, eu não sei o que vocês estão fazendo, mas eu sou de Socorro e vou para lá esse final de semana. Se eu puder ajudar de alguma forma, estou à disposição. A Angélica, que é uma descendente de italiana, um humor delicioso, virou puta da vida. Eu falei, você é muito atrevida, não sei o quê, e começou a rir. Eu fiquei na minha, estagiária. No dia seguinte, ela chega para mim e fala, a partir de hoje você é estagiário desse projeto, dos 25 anos da IPTV. E aí lá, por isso que eu falo que eu tive um começo de carreira muito feliz, porque provavelmente eu teria feito coisas importantes na formação de um jornalista, mas menos interessantes, né? Com certeza. E aí eu tive a oportunidade de percorrer todas as cidades, produzir esses programas especiais, já contando histórias de pessoas, principalmente, né? Porque a gente não ia lá só para contar a história da cidade, a gente ia para contar a história das pessoas que compõem aquela cidade. Uhum. Não, com certeza. E além da sua formação em história também, eu acho que essa personalidade, essa teimosia é muito do jornalista mesmo. E com pouco tempo dentro do jornalismo a gente percebe que é se enfiando nas coisas que dá certo, né? Que a gente consegue as coisas. E indiretamente, eu fiquei 4 meses preso a esse projeto. Aí eu engatei um outro projeto que estava lá arquivado sobre água, que tem a ver também com a minha formação pessoal. Eu faço parte de uma ONG ambientalista lá em Socorro, hoje sou do Conselho Consultivo, mas na época eu era do Conselho Diretor. E aí caiu uma série sobre água, que eu produzi durante, 2 meses, 3, para, na sequência, ser deslocado para um núcleo muito legal que existe na IPTV até hoje, que é do programa Terra da Gente, que é um programa que fala sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre conservação, sobre pesca esportiva. E foi dentro do Terra da Gente que a minha história com a fotografia começou. 2 anos depois que eu estava lá, isso em 2007, 6 ou 7, foi criada uma revista com o mesmo nome, chamada Terra da Gente. E lá para a 5ª edição eu fui convidado pela editora-chefe da revista, a Liana John, a escrever matérias. As primeiras matérias eu escrevi por telefone, e até que eu tive uma oportunidade de viajar e comecei a viajar com fotógrafos, porque até então minha fotografia era super amadora, assim, super. E para mim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque eu comecei a viajar com professores, com pessoas muito dispostas a dividir conhecimento. E eu comecei a viajar com uma câmera que a Liana John, uma câmera de filme, que a Liana John me emprestava. Até que chegou o dia que ela viu que eu poderia viajar sozinho para fazer as fotos para a revista, sem que eu tivesse a companhia de um fotógrafo. E aí a fotografia entrou na minha vida entre 2006 e 2007. A Liana John, ela faleceu há 2 semanas em Campinas, e foi muito engraçado porque quando eu soube da morte dela pelo Facebook, eu me dei a noção de que ela foi a responsável por me levar à fotografia, sabe? Por me aproximar de algo com o qual hoje eu me identifico demais, assim, né? Se me perguntar o que eu mais gosto de fazer é fotografar,
E aí eu fui até o enterro dela meio que para agradecer esse caminho que ela me abriu lá atrás, 12, 13, 14 anos atrás. Que incrível. E sinto muito pela sua perda. Mas... foi muito triste, mas ela teve um câncer de pâncreas, então ela teve uma sobrevida muito grande e ela aproveitou o tempo que ela teve aqui. Foi uma pessoa muito, na minha vida, muito generosa e muito importante. Mas que legal você me permitir contar isso. Não, é isso mesmo que eu quero saber. Você comentou sobre Socorro, né? É a cidade que você nasceu. E aí, aproveitando esse gancho, a gente está falando bastante sobre história. E aí eu queria saber como que a sua própria história influenciou a carreira que você tem hoje, assim. Se você desde pequeno sabia que você queria ser jornalista, já gostava de escrever, de se comunicar, ou como que foi isso? Eu fui uma criança muito expansiva. Meu pai conta que eu falava muito com as pessoas quando era criança. Eu estudei numa escola que chama Narciso Pieroni, que fica no morro, né, perto de casa, e a gente ia a pé para a escola, porque era do lado, 5 minutos andando. E eu sempre ia conversando ou voltando conversando com as pessoas, sempre. E eu sempre fui muito de ouvir, de escutar, né? Eu tive o privilégio de conviver com a minha avó materna até os 105 anos da vida dela, né? Viveu bastante. E eu sempre fui de querer escutar a história dela, a história da minha tia, que morava na casa vizinha, da irmã dela, minha outra tia. Eu sempre me interessei muito em ouvir, né? Em ouvir a história do outro, ouvir o que as pessoas têm para contar sobre sua época, sobre sua infância, sua juventude, sobre seus amores. E eu acho que eu tive noção de que eu gostaria de ser jornalista tardiamente. Eu tive uma infância e uma adolescência bem intensas, assim, de brincar, de rua, de cidade do interior. E eu acho que eu fui pensar sobre a profissão lá no segundo colegial, quando você está próximo da escolha, né, que você quer ser quando crescer, né? E aí eu tinha o exemplo da minha prima, que na época ela era correspondente da Folha em Paris, cobrindo o Guga, Kitten, ganhador do Roland Garros, de um torneio importante do tênis mundial. E eu olhava para ela e falava, poxa, é isso que eu quero fazer, sabe? Contar história, ter oportunidade de viajar. Meio deslumbrado com o que a carreira pode ser, né? Mas me identificava muito com aquilo que ela fazia. E na época o meu sonho era trabalhar em jornalismo esportivo, o que eu nunca trabalhei na vida. Uma dessas ironias, né? E não sinto a menor falta de ter trabalhado, sou muito feliz com as coisas que eu faço. Então, assim, a minha infância sempre foi me jogando para algo ligado à comunicação, né? A conversar com pessoas, a ouvir, né? Que eu acho que isso é uma das características essenciais do jornalismo, né? Reconhecer o seu espaço de escuta antes de querer emitir sua opinião. E a fotografia, dentro dessa história da minha infância, o meu pai é um cara que sempre se preocupou muito em registrar os filhos. Então, meu pai levava a gente para passear com uma máquina fotográfica na mão. Então eu tenho registros da minha infância, assim, de toda a minha infância, né? Da minha infância, da infância dos meus 3 irmãos. Então, assim, a fotografia também sempre foi muito presente, né? E agora eu vou fugir um pouco dessa parte, falando um pouquinho... Eu não sei, você quer fazer alguma pergunta? Você acha que eu respondi essa pergunta? Não, tá ótimo, pode falar. Sobre algumas descobertas tardias ligadas à fotografia na minha genética. Quando meu avô foi um farmacêutico em Socorro, o nome dele era Laércio Picarelli, numa época em que os farmacêuticos eles se formavam
na prática praticamente, né? Não tinha um curso específico, ele era um prático em farmácia, que eles chamavam na época. Era praticamente um médico, né, na época. Praticamente, porque ele tinha um papel fundamental ali, ele era quem cuidava, quem medicava, né? E aí eu descobri, quando o meu avô foi homenageado na cidade, que o meu avô tinha a paixão pela fotografia. E aí meu tio, filho dele mais novo, me mostrou várias fotos que ele fazia. E aí eu falei, poxa, tem um pouco do meu avô em mim, né? Dessa coisa de gostar de registrar, de encontrar o belo, de registrar a vida que está acontecendo ao meu lado. E mais pro final da vida da minha avó, lá pelos 102 anos dela, um dia ela chegou para mim numa dessas conversas da vida e falou, eu tenho um negócio para te contar faz tempo. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz um curso de fotografia. Eu até relatei isso no Facebook quando isso aconteceu. Que ela, quando tinha lá pelos seus 18, 19 anos, muito antes de se casar com meu avô, ela fez um curso de fotografia, de revelação. E o mais surpreendente é que ela me contou isso, tipo, 80 anos depois de ter vivido, e ela começou a me contar do processo de revelação, do quarto escuro, da câmera que tinha. E para mim foi uma descoberta tão deliciosa, assim, de perceber como eu carrego coisas tão presentes no meu avô, Laércio, na minha avó Lourdes, no meu pai, Quinzé, o apelido dele, né? Assim, identificar a genética em mim, né? Com certeza. Foi muito legal isso. Sim. Não sei se isso tem a ver com o que você quer falar, mas é uma experiência. Não tem, tá ótimo, fica tranquilo. E você comentou também do seu pai, né, que sempre registrava momentos em família, que você ainda tem, né, todos esses registros. E aí eu ia te perguntar se hoje em dia você tem o hábito de manter fotos impressas, se você gosta ainda de manter álbum ou se você vai mais pro lado digital. Eu tô readquirindo o prazer de revelar fotos. Eu fiquei um tempo da minha vida sem fotografar com o objetivo de publicar matérias, né? Eu fiz isso durante o tempo que eu trabalhei na IPTV. Aí eu recebi um convite para trabalhar no SBT aqui em São Paulo e vim para fazer um programa que chamava SBT Repórter, em que eu viajava muito pelo país, eu era produtor e levava a minha máquina fotográfica junto muito para registrar os lugares, as pessoas, a própria equipe trabalhando. E você me fez lembrar uma experiência com revelação, porque o jornalismo me levou para muitos lugares em que você não vai a passeio, né? Você não vai em férias. Uhum. É o trabalho que te leva para rincões, para sertões, para lugares perdidos por aí para contar histórias extraordinárias. Sim. E logo no começo dessa experiência no SBT, eu tive uma ideia que me dava muito prazer, assim. Eu nessas viagens eu fotografava as pessoas e aí eu fazia questão de trazer uma conta qualquer em que eu tivesse o endereço completo dessa família, dessa pessoa que eu tinha fotografado. Eu voltava para São Paulo, revelava as fotos, pegava um papel timbrado do SBT, que era onde eu trabalhava na época, e colocava como remetente Silvio Santos. Que incrível! Mas eu mandei dezenas de cartas. E assim, o trabalho leva você para lugares tão inusitados que dificilmente você volta para eles na vida, né? Uhum. E eu nunca voltei para esses lugares, para onde eu fui e para onde eu mandei essas cartas. E eu fico pensando, até hoje, assim, na reação dessa carta chegando nesse pedaço de Brasil com o envelope do SBT, envelope oficial, com o remetente Silvio Santos, né? Assim, o impacto que essa fotografia não teve, né? As pessoas não iam se lembrar do fotógrafo, do cara que tirou a foto, né? Era um funcionário do SBT, poucos iam se lembrar do meu nome. Mas o impacto de chegar com o nome de alguém tão conhecido, né? Isso deve ser relíquia em muita família até hoje. Sim.
A tecnologia me tirou um pouco disso, porque hoje todo mundo tem o WhatsApp e as pessoas querem a foto agora, sabe? O imediatismo acaba roubando a história da fotografia. E aí eu não sei se se isso te interessa, outras histórias ligadas à fotografia que são presentes da vida, assim. Claro. Eu vou te contar uma. Eu fui para um lugar na Paraíba, no litoral da Paraíba, que chama Barra do Mamanguape, município de Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. Eu fui pela primeira vez lá pela IPTV fazer uma matéria sobre peixe-boi marinho, um trabalho que eles têm lá de recuperação da espécie, né, para reintrodução em natureza. Voltei 2 anos depois pelo SBT, e quando eu voltei lá, nessa época eu já fotografava, né, nas 2 vezes em que eu fui para lá, a assessora de imprensa da fundação que faz esse trabalho, Verônica Pragano, me perguntou se eu tinha fotos da primeira vez que eu vim, que eu tinha ido para lá, se eu tinha fotos das mesmas pessoas que eu estava fotografando. E ela me convidou para fazer uma exposição, um varal fotográfico, durante o que eles chamam de que era o Festival do Peixe Ornamental. Que era um trabalho que eles faziam com a comunidade para trabalhar a questão da autoestima, né? Para mostrar a importância das tradições, da forma de viver, que eles vivem lá, a população caiçara que vive da pesca, para falar um pouquinho da importância da preservação dessa espécie para a comunidade. E eu aceitei, ela revelou 60 fotos, 30 de cada vez que eu fui, e montou esse varal. Ali foi acho que a experiência mais gratificante que eu tive, que eu presenciei, né? Que eu tive a partir da fotografia. Porque a fotografia tem uma coisa que o olhar, quando a gente se olha, quando a gente se vê no espelho, quando a gente vê uma imagem, um vídeo, não encontra. Que é você capturar um frame, um instante daquela beleza, daquela pessoa, que é um instante que se perde no meio de tantos instantes, né? A fotografia rouba uma parte do teu sorriso, não o sorriso inteiro, né? A fotografia, ela pega uma parte da expressão, ela não pega o choro caindo, né, todo o movimento, ela pega aquele momento em que a lágrima explode, que o sorriso se forma, que a pessoa se arruma, sabe, que a pessoa, né? E lá eu percebi como a fotografia faz com que as pessoas enxerguem a beleza que elas têm, mas que diante da sucessão de imagens que a gente tem ao se ver no espelho, ao olhar o outro, se perde. E às vezes isso não está ligado só à pessoa em si, mas ao local em si. E foi muito legal, porque as pessoas chegavam, quando se encontravam naquele varal, elas viam uma beleza que parecia que era nova para elas, sabe? Parecia que era uma beleza inédita, sendo que é aquela beleza com a qual ela convive todo santo dia. É lindo o que você falou. É realmente assim um registro, e eu acho que todo mundo tem uma foto assim, né? Muita gente não gosta de tirar foto, se sente insegura, mas eu acho que todo mundo tem uma foto que fala, nossa, sou eu, assim, e é uma sensação gostosa, assim, você se vê daquela forma. Sim, mas o relato mais emocionante foi de um pescador que estava levemente alcoolizado, que ele viu a foto do barco dele. E a luz estava maravilhosa na foto, sabe? Luz de final do dia. E esse pescador olhou todo emocionado, falando assim, esse barco foi do meu avô, foi do meu pai, e agora é meu. E eu acho que ele nunca foi tão bonito como ele está aqui. O sotaque era mais ou menos assim. E ele pediu a foto, e a ideia era que as fotos ficassem com as pessoas mesmo, né? Mas ele pegou a foto, assim, super emocionado. Que lindo. E dobrou em 4 a foto, e guardou no bolso e foi embora. Estragou a foto, mas ele ficou todo feliz, né? Não, lindo. E você tá falando, né, de vários lugares que você viajou,
Realmente eu sinto assim que você teve uma carreira, tem, né, uma carreira muito privilegiada nesse sentido de poder conhecer vários lugares, como você falou, alguns que várias pessoas nem conhecem, às vezes nem querem conhecer. E aí eu ia te perguntar, qual dessas viagens mais te marcou? Se foi essa que você acabou de me contar, ou principalmente alguma viagem relacionada à fotografia, assim, que você se surpreendeu? Eu tenho viagens muito legais ligadas à fotografia, porque no final das contas, cada viagem é uma oportunidade para mim para fotografar. Mesmo quando eu vou, por exemplo, em viagens a trabalho por onde eu estou hoje, né? Uhum. Recentemente eu fiz uma viagem muito rica, uma viagem que virou uma série para a Globo News chamada Amazônidas, que a gente, mais de um mês, eu e mais 3 amigos aqui da Globo News, a gente cruzou a Amazônia, assim, numa viagem incrível, contando histórias incríveis, e eu tive a oportunidade de fotografar um povo muito bonito, assim. O que eu mais gosto de fotografar é gente, né? Uhum. Eu acho que eu me encontro quando eu fotografo alguém, quando eu percebo que aquela pessoa está se permitindo ser fotografada por mim. Sabe, rola uma relação de confiança instantânea, que para mim é muito valorosa, assim, muito valorosa. E nessa viagem pela Amazônia, para a série, eu acabei gravando centenas, talvez quase 200 rostos, sabe? De pessoas diferentes, de diferentes pontos da Amazônia, e acabei fotografando todas essas pessoas. Fotografei mais do que aquelas que eu apenas filmei, mas foi muito emocionante porque eu tive a sensação de estar trazendo para casa um recorte de Brasil muito bonito, mas um recorte de Brasil muito pouco conhecido, porque a fotografia, ela em si já tem um poder muito grande, né? Assim, de retratar um momento de uma pessoa, né? Mas eu voltei com histórias de pessoas por trás daqueles retratos, né? Então a impressão que eu tive ao voltar dessa viagem de tanto tempo é que eu estava trazendo mais do que fotos, né? Eu estava trazendo pedaços de histórias, sonhos, porque a série falou muito sobre futuro, né? E falar de futuro é falar sobre sonho. E parecia que eu estava trazendo comigo um pouco desses relatos, um pouco desses sonhos, né? Que ficaram ecoando assim na minha cabeça. Ontem eu estava te stalkeando, né? para essa entrevista. Minha vida é pública. E eu vi que você, além de fotografar, você também para, né, para conversar com essas pessoas. Você escreve os relatos, e eu senti assim um pouquinho de poesia também, né, nos textos que você escreve. E essa proximidade é muito natural, assim, que você tem com quem você fotografa. E aí eu queria entender um pouquinho mais dessa sua relação, principalmente na fotografia de retrato, porque não é algo tão comum, né? Você sabe que eu vou te contar uma história que vai ajudar a responder essa tua pergunta. Nas minhas férias de 2016, eu resolvi refazer alguns caminhos que eu percorri profissionalmente, né? Durante as minhas férias eu devo ter andado uns 4.000 quilômetros, e uma dessas histórias que eu quis reencontrar foi uma personagem que eu gravei no sertão do Siridó, no Rio Grande do Norte, numa cidade que chama Acari. Na época eu estava no SBT, a gente fez um programa sobre esse pedaço do estado do Rio Grande do Norte, que é o sertão mais bonito que eu já fui na minha vida, e faltam poucos para eu ir. E eu me lembro que eu fui atrás de uma senhora
que ficava numa vila de pescadores, no caminho para um açude, que é o mais bonito que eu conheci no Brasil, que chama Gargalheiras, um açude ali em Acari. E a hora que eu entrei naquela estrada, eu falei, ela mora aqui. Eu não me lembrava do nome dela. Eu falei, é aqui que ela mora. E fui perguntando, dizendo, eu tô atrás de uma senhora que faz bolinho com peixe. Aí a moça me falou, aqui todo mundo faz isso, porque todos vivem da pesca do açude e eles fazem coisas para vender. Eu falei, mas é uma senhora que já participou de programa de TV e não sei o quê. É a fulana, que eu não tô lembrando o nome agora, que mora ali na terceira casa à direita, não sei o quê. Eu falei, eu vou lá. Na hora que eu tô indo a caminho, eu paro e vejo uma senhora, devia ter uns 60 anos, 70 anos, sentadinha numa cadeira meio de balanço, assim, negra, cabelinho branco. Eu parei o carro e falei, olha, eu tô atrás aqui da fulana, mas eu vi a senhora e eu queria tirar uma foto da senhora. E ela abriu um sorriso e falou assim, por que você vai tirar uma foto minha? Uma velha? E aí eu dei a resposta, que é quase uma resposta padrão na minha aproximação, mas ela traduz muito o meu sentimento em relação à fotografia, que eu virei para ela e falei assim, eu só tiro foto de coisa bonita. Nessa ela abriu um sorriso e permitiu que eu fizesse a foto. E o mais legal dessa história é que há 2 minutos vem a dona Dora, é Dora o nome dela, com a mão do lado assim, dizendo, eu conheço essa voz. Fazia 7 anos que eu tinha passado por lá e nunca tinha voltado. A hora que ela olhou pra mim, ela falou, menino, o que você tá fazendo aqui? E assim eu reencontrei, mas foi a partir dessa minha aproximação com a senhora, num diálogo, que é um diálogo que me acompanha muito. Assim. Eu tenho... Quando eu peço para tirar a foto de alguém, né, quando a foto não é roubada, né, entre aspas, eu manifesto um interesse autêntico por aquilo, sabe? É o mesmo interesse que eu tenho quando eu pergunto sobre a vida de alguém e essa pessoa começa a contar a sua história muito antes de eu fotografar. Eu acho que isso chega até a pessoa. Eu sou muito do contato, do abraço, da conexão. Eu acredito muito nessas conexões efêmeras, assim, sabe, instantâneas, mas não como um mecanismo para conseguir a foto que eu quero, mas como interesse de ouvir a história do outro. E aí você me faz lembrar de uma coisa que me acompanha desde a época da faculdade de História. Uma das primeiras aulas que eu tive lá, na faculdade de História na Unicamp, foi uma disciplina que trabalhava muito a questão do outro. E que a gente, quando olha para aquilo que é diferente do que a gente impõe sobre aquilo tudo que a gente acredita ser certo, errado, todos os nossos preconceitos, né, sobre todas as nossas noções de verdade, de mentira, de bonito, de feio. E a partir disso a gente constrói o outro diferente do que ele é na realidade. Né? E nesse curso, nessa disciplina na Unicamp, a gente meio que foi convidado a se despir de tudo que a gente acredita para tentar chegar cada vez mais próximo de quem é o outro na verdade. Né? Você não sabe quem é um morador de rua pela aparência, você não sabe a história que ele carrega. Você não sabe o que tem por trás de um sorriso, por trás de uma tristeza, sem que a pessoa te conte. Você pode induzir, querer concluir, mas a partir do momento que você se permite enxergar o outro pelo que o outro está te contando, a impressão que eu tenho é que isso cria essa conexão, esse elo, né, que permite com que você tire uma foto dessa pessoa tendo talvez o que seja mais original dela, né? Tendo a pessoa quase como ela é mesmo, né? Sem o peso de estar sendo registrada por um estranho, né? Que eu continuo sendo um estranho. Você acha que é dessa forma genuína que um fotógrafo consegue contar uma história através de uma foto? Acho.
Eu acho que a fotografia ela é um instrumento muito valioso que pode ser usado para contar uma história como ela é, mas que ela pode ser manipulada para contar uma história como eu desejaria que ela fosse. E quando eu falo manipulada, eu não estou me referindo agora a toda a tecnologia que hoje a gente tem no mundo digital, né? Você retirar elementos, colocar elementos, emagrecer, engordar alguém. Eu estou falando da intencionalidade por trás de cada foto, né? A fotografia, ela carrega sempre a intenção daquele que está fotografando, né? Eu posso contar a história de uma senhora sertaneja que mora em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Eu posso embutir numa fotografia toda a religiosidade que ela tem, ou mais do que a religiosidade que ela tem, a partir dos elementos que eu escolho deixar dentro ou fora da fotografia. Eu acho que o interesse genuíno permite que você conte a história que está diante dos seus olhos. Você tem que se desprender um pouco da tese que você carrega para absorver, para ter contato com a realidade como ela é, parafraseando Nelson Rodrigues. Porque isso é uma coisa que eu falo muito, que tem a ver com o trabalho na fotografia, que tem a ver com o trabalho no jornalismo. O maior perigo que tem, isso é uma verdade que eu carrego no meu trabalho de documentarista, em foto ou imagem, né? É que eu preciso estar muito certo na minha cabeça de que eu não estou indo até algum lugar para comprovar uma teoria, uma tese, uma versão de uma história, de um lugar, de um fato. Eu estou indo para ouvir as pessoas, livre, né? Sem concluir antes de eu chegar lá. Porque o grande perigo é esse. Eu posso ir para Juazeiro do Norte, o exemplo que eu usei agora, e sair de São Paulo achando que lá eu só vou encontrar devotos de Padre Cícero. Mais do que isso, lá é um lugar de religião católica predominante, e me fechar para aquilo que eu posso encontrar lá, né? Uma coisa ecumênica, talvez, alguém que seja espírita, mas acredita em Padre Cícero, alguém que está ligado ao candomblé, qualquer... Entende? O ser genuíno, às vezes, está muito ligado a isso, sabe? Eu não tenho uma teoria a ser comprovada, eu tenho uma verdade a ser encontrada, uma realidade a ser descoberta, né? Por mais que eu já carregue evidências de que ali é um espaço assim, assim, assado. Sim, e eu acredito que dentro da fotografia, principalmente retrato, você tem que se permitir ter a mente aberta, né? Porque senão vai influenciar diretamente no seu trabalho. Eu tenho certeza, assim, que se você se prendesse às suas crenças, você não teria conhecido tantos lugares, né? Não teria se permitido conhecer tantas pessoas. E você não fotografa só aquilo que você gosta, que você concorda, né? Ainda mais no jornalismo, você deve ter tido contato com o outro lado. Tenho tido muito. Nesse projeto que eu estou fazendo, que nesse momento eu estou emprestado ao Globoplay, gravando um documentário sobre política no Brasil. E um dos meus focos são as manifestações dos dois lados. E eu tenho, além de feito o meu trabalho aqui para o documentário, gravado entrevistas, acompanhado personagens, eu tenho fotografado, né? Eu vejo cena até a hora que eu vou lá e faço o meu clique. E é engraçado isso, porque você está tocando numa coisa muito sensível para mim, né? Eu me deparo muito com o outro lado, mas, por exemplo, em algumas dessas manifestações, eu tenho feito muitas fotos, mas não tenho compartilhado, com receio que as pessoas achem que eu compartilho daquele ideal ou daquela bandeira que está sendo defendida naquela manifestação específica. É uma coisa interessante. Agora, sobre fotografar coisas que talvez, de realidades que talvez eu gostaria que fossem diferentes,
Eu tenho um exemplo recente na minha vida de transformação a partir da fotografia. Em 12 de outubro, não sei se você viu essa história no Facebook. Vi. Viu? Eu não sei se você quer eu ia tocar chegar lá. Não, com certeza, pode contar, por favor. Eu posso esperar, porque daí dependendo da pergunta que você Não, fizer... não, pode falar. Eu ia te perguntar, eu quero muito saber mais dessa história. Durante a pandemia, a fotografia acabou desempenhando um papel quase terapêutico para mim. Eu continuei trabalhando aqui na Globo News até abril, quando eu fui deslocado para um projeto para o Globoplay, que chama Cercados. Eu fiz a fotografia aqui em São Paulo. E nos meus dias de folga, eu comecei a percorrer a cidade para fotografar a realidade que estava ali imperando, sabe? Da cidade mais vazia, de mais gente na rua, gente pobre, morador de rua, gente que perdeu casa, gente que perdeu emprego. Eu transitei muito pela beleza da cidade vazia, pelas coisas que apareciam, pela flor que no meio de uma marginal Pinheiros, pelas avenidas vazias, sabe? E ao mesmo tempo pela beleza dolorida assim, das pessoas nas ruas. E numa dessas oportunidades, em outubro do ano passado, no dia 12 de outubro, que foi um feriado, né? Feriado religioso no Brasil e Dia das Crianças, eu saí para fotografar a cidade e esse dia me deu uma experiência de vida que eu nunca tinha experimentado até então. Eu parei num semáforo próximo à Avenida Paulista e lá tinha uma família pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo ajuda. Eu parei, eu tirei a foto e desci, segui meu caminho, parei num semáforo embaixo, assim, e ali bateu uma crise de consciência, sabe? De ver uma realidade, um pedido de socorro, e eu ali com a fotografia na mão, sabendo que eu podia me aproximar mais daquilo, né? Eu dei uma volta no quarteirão, quando eu voltei o marido não estava lá, estava só a Isabel, uma venezuelana, e 2 dos 3 filhos dela. Meu marido tinha ido com um dos filhos comprar comida no supermercado que ficava em frente. E ali começou uma história de transformação a partir da fotografia, porque eu bati ali, eu desci, fui perguntar quem eram eles, o que eles faziam, e eu obtinha da Isabel a resposta de que a ajuda de que eles precisavam era um trabalho com o marido. E ela repetiu isso muitas vezes, a ponto de eu falar: vocês têm telefone? E ela não sabia qual era o telefone do marido, que era um número novo. E eu dei o meu telefone. Na noite daquele dia, o Adolfo, o marido, começou a me mandar mensagem de áudio dizendo que tinha pegado o telefone com a Isabel e que a ajuda que ele precisava era de um emprego. E aí eu tomei a liberdade de escrever um post no Facebook com essa foto que eu nunca mostrei para eles. Uma foto bem dolorida, assim, né? Da mãe amamentando um filho no peito, as 2 crianças ali, uma brincando com essa criança mais nova, a outra meio escondida, brincando também, sorrindo, a cara dela muito triste e o marido de pé. E eu fiz uma publicação contando essa história. Isso desencadeou uma corrente do bem inacreditável que levou Adolfo ao trabalho, que reuniu forças com outras pessoas para que a gente conseguisse tirá-los de um quarto em que eles moravam ali no centro de São Paulo, que tinha 2 metros por 3, e a gente conseguisse alugar uma casa para eles num bairro decente aqui em São Paulo. Só que essa história continuou, né? Eu continuei acompanhando eles, retratando, contando a história para as pessoas que já tinham ajudado. Só que o que a gente não sabia, isso eu contei nessa última publicação, era que a Isabel já estava grávida de uma outra criança naquele 12 de outubro. E foi a fotografia que me proporcionou ter contato com essa pessoa, com essa família, conseguir reunir tanta ajuda para transformar a vida desses refugiados que vieram no Brasil fugindo da crise humanitária na Venezuela. E foi a fotografia, né? Foi a fotografia que me permitiu transformar, me permitiu junto com outras pessoas, né? Porque eu só fui a primeira conexão, né?
E hoje o bebê nasceu, eu ainda não fui conhecer, porque ele nasceu dia 25. Não fui porque na minha tradição a gente só vai visitar a criança depois de um mês. E a criança recebeu o nome de Henrique. Ai, que coisa linda. Ai, Henriquito. Então, com certeza você conseguiu mudar a história de uma família por meio da arte, assim, né? Da fotografia. E você contando essa história, assim, me fez pensar que você tem um olhar muito sensível, né? E você consegue transmitir isso através da fotografia. E ao mesmo tempo você tem muitos anos, né, de carreira dentro do audiovisual. E a gente sabe que às vezes o trabalho endurece a gente, né? E principalmente dentro do fotojornalismo, assim. E eu queria saber se você tem alguma dica para quem tá nessa área, para quem é fotógrafo, para manter esse olhar sensível. Eu tenho. Eu acho que a principal noção que a gente tem que ter enquanto fotógrafo, enquanto jornalista que conta a história dos outros, é do que representa você chegar na vida de alguém e pedir para tirar uma foto, assim, ou de ouvir a história dessa pessoa. É a noção que a gente tem que ter do impacto dessa mensagem para quem está sendo convidado a ser fotografado, de quem está sendo convidado a ter a história contada. Para a gente, que isso acaba sendo a rotina, né, de você bater na porta de alguém para tirar uma foto, para contar uma história de alguém sobre um problema, sobre algo de superação, isso pode ser rotina, mas para aquela pessoa que está recebendo esse convite, você está dizendo para essa pessoa, em poucas palavras, que o que ela tem para dizer, que o que ela tem para contar, que o que ela viveu ou o que ela está vivendo é importante o suficiente para ser levada para outras pessoas. Então, quando você chega e entra na casa de alguém, você tem que ter a plena noção de que o que é rotineiro para você, o que é trivial, o que é ordinário, é extraordinário para aquela pessoa que está recebendo, porque você está dizendo nas entrelinhas de que tudo que essa pessoa tem para te contar é extraordinário a ponto de ser reproduzido para que outras pessoas possam ouvir, possam escutar, possam ver, né? Eu acho que quando a gente tem essa exata noção, dificilmente você vai cair no erro de transformar o seu próximo dia de trabalho num mais um dia de trabalho. Sua próxima história a ser contada, o seu próximo retrato a ser tirado, ser apenas o próximo, que faz parte da sua grande jornada de trabalho. A hora que você enxerga o outro, que está do outro lado, sendo convidado a ser eternizado no seu clique, você está dizendo para ele que a história dele é importante. Então, aquele teu momento se torna extraordinário mais pelo outro do que por você. E ao você ter essa noção, essa ciência o tempo todo, você é capaz de não endurecer o seu olhar, não endurecer o seu ouvido, não ficar indiferente às dores alheias, aos problemas alheios, né? Isso te conecta. Eu acho que é difícil encontrar um meio termo, assim, porque ao mesmo tempo que você tem que se conectar com aquela pessoa, você precisa tomar muito cuidado para não transformar o problema do outro no seu. Mas isso não quer dizer que você tem que se tornar indiferente ao problema do outro, porque é a tua sensibilidade que vai fazer com que chegue aos outros o problema que essa pessoa vive. É você que vai aumentar ou diminuir ou dar a exata noção do que ela está vivendo. Seja numa foto, seja para quem trabalha com impresso numa aspas, ou para quem trabalha em vídeo, ou para quem trabalha com áudio, né, em podcast, que hoje é um conteúdo tão comum, né, tão mais próximo, na sonora, na fala que você vai selecionar. É um compromisso que você tem com a dor alheia, com a realidade alheia, sabe, com a vida alheia, com os problemas alheios. E é esse compromisso que faz o teu trabalho fundamental, sabe, o seu trabalho extraordinário. E quando você perde isso, você joga o que você tem de melhor, aquilo que te move todo dia, num cesto de coisas comuns, sabe?
como se o seu dia seguinte não fosse extraordinário dentro da sua própria vida. Parece muita filosofia, mas na minha vida é muito isso, sabe? Eu tive... E é engraçado, porque isso foi um aprendizado que eu tive na minha época de EPTV, quando eu viajei para Barra do Mamanguape, para esse lugar onde tem um trabalho de reintrodução do peixe-boi marinho. E eu fui com uma equipe da EPTV, uma equipe formada por 3 pessoas, eu, uma repórter e um cinegrafista. E eu vivi uma experiência lá que me mostrou como o que é fundamental naquele momento não é o meu tempo, é o tempo do outro. E que o meu espaço é o espaço de escuta. A gente entrou numa casa de um casal que devia ter mais de 80 anos, a fim de convencê-los a dar uma entrevista pra gente no dia seguinte. Fomos os 3. E quando a gente chegou, a gente foi recebido pelo casal e a senhora se retirou e foi pra cozinha e ficou lá só o marido, perguntando o que a gente queria, não sei o quê. Deu 15 minutos de prosa, o senhor falou: se é isso que vocês querem, a gente dá uma entrevista. Nessa, a repórter, falou: então ótimo, vambora, gente. Tava todo mundo cansado, né? E ali eu falei: não, a senhora saiu para fazer alguma coisa pra gente, sabe? Não é agora que eu tenho o que eu quero que eu tenho que ir embora. Eu virei e falei: vai que a gente já vai indo. A pessoa ficou muito brava, mas o cinegrafista que estava comigo percebeu. E deu 5 minutos, a senhora reapareceu com um suco de cajá, que provavelmente é uma fruta que ela tinha ali no quintal de casa. Ela foi fazer um suco pra gente. E ali eu falei: é isso, essa pessoa está tratando a gente da forma como a gente tem que tratar ela. Porque dentro dessa relação que se estabelece entre quem pergunta e quem responde, entre quem retrata e é retratado, o elemento mais importante dessa história não sou eu, é o outro. É aquele que está se predispondo a se abrir, a se permitir, a contar a sua história, a ter a sua história retratada. Então, assim, o conselho que eu dou é esse, sabe? Perceba que nas suas relações mais ordinárias, de fotografar uma pauta, de fotografar um povoado, uma pessoa, o mais importante não é você, o mais importante é o outro. E é você quem está dando essa mensagem ao dizer para ela, você está ali para ouvir a história dela, para retratar a família dela, para retratar o espaço dela. O foco não é você, o foco é o outro. E o outro que não se repete no dia seguinte é o extraordinário do nosso trabalho, sabe? É uma troca, né? Uma troca, e eu acho que é um exercício de empatia, assim, muito real. Mas é uma troca desigual por vários motivos. Primeiro porque a pessoa, em determinados casos, a coisa só vai acontecer se a pessoa permitir. Ela está no poder e não você. E isso é o justo, né? Tem história que às vezes precisa ser roubada, porque a pessoa talvez não queira ser compartilhada, e roubada não no sentido negativo, no sentido de dar visibilidade a algo que talvez a própria pessoa tenha vergonha do que vive, mas que ela não é justo que ela viva aquilo, que, pela ausência do Estado, pela ausência de assistência, sabe? Mas é isso, é uma troca em que a gente tem que ter a plena noção de que tem alguém que está dando muito mais. E quem está dando muito mais é sempre aquele que se permite ser fotografado, aquele que se permite ter a história contada, sabe? Sim. Mas é uma troca. Sim, incrível. Você comentou que você fez parte da fotografia, né, do documentário Cercados da Globoplay, que é um documentário bem tenso ali, né, mostrando a rotina da imprensa durante a pandemia. E você também comentou que você é uma pessoa do contato, então eu imagino que, além das questões óbvias, o quanto essa pandemia está sendo difícil para você como pessoa e como profissional. E eu vejo que você passou a fotografar bastante natureza, né? Nesses últimos 2 anos.
E pelo que eu entendi, sua história com a natureza começou lá bem atrás, né, no início da IPTV. Mas você acha que nesse momento fotografar a natureza está sendo uma espécie de terapia, assim, para sua mente? Essa mudança um pouco de foco, tem a ver um pouco com uma descoberta recente dentro da fotografia. Eu adquiria, sei lá, talvez 8 meses, talvez 1 ano, uma lente macro que me abriu a um universo que eu não conseguia chegar com as lentes que eu tinha. Isso casou também com a história da pandemia, porque eu gosto de retratar pessoas, mas o meu grande prazer é dar um passo além, é me aproximar da pessoa, porque o meu lado historiador grita nessa hora, né, de querer saber quem é que está por trás daquele sorriso, como nos relatos recentes de uma preocupação paternal, maternal, sabe? Então, fotografar a natureza tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, sabe? De encontrar, primeiro pela minha descoberta desse universo que uma lente macro proporciona, é um mundo novo, e eu ainda estou apanhando muito, né? Estou aprendendo a lidar com o pequeno, com a questão do foco preciso. É uma coisa muito nova e é uma forma de eu me deparar com o belo diante de tanta coisa triste que a gente está vivendo. Você falou dessa coisa de não endurecer o coração diante das coisas que a gente se acostuma a ver. A pandemia continua sendo muito chocante para mim, sabe? Em vários aspectos. Da quantidade de gente que ainda morre, do negacionismo que impera em parte desse grupo, em parte de um grupo político, e que isso me afeta muito porque as matérias que eu fiz quando eu tive nessa entre-safra entre projetos do Globoplay, eu fui contar a história de pessoas impactadas pela pandemia e eu chorei com elas, não podendo abraçar, e eu tentei na edição dividir aquilo que eu vi, que eu senti das pessoas. Então fotografar a natureza é uma forma de me acarinhar quase, sabe? De mostrar que há um belo a ser descoberto, que é esse processo que eu estou imerso, né, mergulhado. Eu fotografo a rua, eu fotografo, como eu fiz há algumas semanas, um terreno baldio em São Paulo que eu vi que vai virar um prédio, e eu encontrei uma microfauna ali que até num ato bem ingênuo, assim, me deu vontade de ir lá para tentar raptar essas criaturas, essas joaninhas, esses insetos, e levar para uma área segura, assim, numa ingenuidade até, assim, num comportamento quase poliano da minha parte. Mas é isso, todo dia eu fotografo, todo dia. E você sai... E qual é a câmera que você usa todo dia? Eu trabalho com eu tenho uma Sony Alpha 99-2, que é da linha espelhada da Sony. Além de que sempre me acompanha na saída de casa, é uma Tele 70-400 que eu tenho. Porque durante a pandemia, eu fotografei muito de dentro do carro, muito. Até eu não teria pretensão de dizer que eu desenvolvi uma técnica, mas eu meio que aprendi a encontrar ângulos, a refazer caminhos assim, para fotografar o que eu me deparei numa avenida em São Paulo, sabe? Tem sido um exercício muito interessante. A cidade está quase normal atualmente, né? De trânsito, de pessoas na rua, mas durante a pandemia eu fotografei a cidade quase todo dia, de dentro do meu carro, saindo poucas vezes, algumas vezes me expondo a contato com pessoas, porque é difícil você parar num semáforo, assim, ver um monte de criança ali pedindo dinheiro. Aí, numa delas, você tem uma criança com uma camisa em francês escrito "Eu amo a vida", sabe? E dizer, pô, a criança talvez nem saiba o que está escrito na camiseta dela, mas eu quero saber quem é que está por trás. E aí encontro uma mãe, sabe, dentro de uma história linda.
tem muita história para contar, que a fotografia me proporciona, tem me proporcionado. E assim, e você encontra imagens que precisam ser registradas, né? Parece que pede para ser registrado. Tem imagem que eu tenho até... Eu fico encabulado em dividir. Assim, porque a pandemia escancarou uma realidade assim, muito dura, né, das pessoas que moram nas ruas, de pessoas que foram para ocupações porque perderam o emprego, não conseguem pagar aluguel. Eu tenho registros que eu faço para mim, que eu acho que eu estou expondo a pessoa mais do que ela poderia ser, sabe? Do que a dignidade humana permite. Então, são registros que eu faço que me tocam e que eu gostaria que, se eu publicasse, que aquilo tivesse a capacidade de mudar a vida da pessoa. Como não tem, eu me dou o direito de guardar para mim ali, sabe, em relatos de realidade, assim, registros de realidade que me tornam impotente até, sabe, de não conseguir mudar o que eu estou vendo ali, que estou registrando. Imagina. E às vezes a dor tem uma beleza, né, e às vezes as pessoas enxergam mais a beleza do que a dor que está ali. Então eu reservo esse direito de guardar só para mim. Não, legal. Com certeza, eu acho que é uma profissão assim que requer esse cuidado, e até assim, eu acho que a gente chega naquela problematização de glamourizar a pobreza, né, de glamourizar a desgraça do outro, e eu imagino que deve ser um conflito assim para um fotógrafo, principalmente de retrato como você. É diferente, assim, quando eu e o Ale e o André Sampaio Neves, que é um outro jornalista aqui do núcleo que eu faço parte na Globo News, a gente contou a história de uma ocupação que nasceu exatamente de pessoas que perderam emprego e não tinham como pagar aluguel. Ali, explorar a pobreza, explorar a realidade dura, assim, ela tem um propósito, né? É de você escancarar uma realidade, não é explorar pelo explorar, né? É você mostrar para sensibilizar o outro, para gerar preocupação no outro, comoção no outro, gerar reconhecimento do privilégio que às vezes você tem, sabe? Eu enxergo no meu trabalho muito isso. Às vezes, mostrar a realidade de alguém, mais do que tanto quanto brigar para que aquilo melhore, é você mostrar para quem está numa situação melhor o quão privilegiada essa pessoa é. E às vezes não percebe. Sim. Eu queria falar um pouquinho agora do seu momento atual na fotografia, né? Você é um dos nomes da Art Lab que vai acontecer essa semana. E aí eu queria saber um pouquinho das fotos que você escolheu para essa exposição, qual que é a história dessas fotografias e como que você está se sentindo sendo um dos nomes escolhidos para essa semana. Não à toa, as fotos que eu escolhi são um retrato desse pedaço de São Paulo que logo vai se transformar num prédio, numa fábrica ou sei lá o que, né? Esse espaço que eu te contei aí esse terreno baldio que eu descobri um pequeno universo a partir da lente macro. Eu selecionei umas fotos, quando eu remeti o trabalho ao julgamento da comissão que faz parte dessa galeria, eu optei por fotos macro que mostram a fragilidade que existe dentro dessa beleza que se perde ali na pequenez que ela traz, sabe? Então eu selecionei fotos, o regulamento era você se inscrevia selecionando 5 fotos dentro de um tema e se o teu portfólio fosse aprovado, você teria que escolher 2 dentre elas. E eu o que fiz? Eu selecionei fotos desse universo macro, desse que chama Jardim Caravelas, aqui perto
meu trabalho. E a minha ideia era mostrar como a beleza, a pequena beleza, ela pode ser tão intensa e tão frágil ao mesmo tempo. E aí eu acabei optando por fotos de uma espécie muito comum nos matagais aí, que chama dente de leão, que é uma planta muito pequena que a gente geralmente brinca em assoprar. Sim. Que aquela estrutura dela se solta, né, e nela está a semente que vai fazer com que ela se reproduza num outro espaço ali do lado, né? Então eu selecionei fotos que trazem isso, assim, que é uma espécie de pluminha que guarda a semente, né, e a planta usa o vento, né, olha o tamanho da fragilidade dela, né, para se proliferar, se espalhar e se reproduzir, né, pela dispersão pelo vento. E aí eu tive a feliz surpresa, assim, de ter sido selecionado para isso. E eu até nominei as fotos como destinos, né? Que o nome faz muito sentido quando você sabe que aquela pequena parte daquela pequena planta carrega uma pequena semente e através de um vento que essa semente vai ser levada por acaso a um local onde ela pode ou não germinar, né? O destino dela é preso a esses acasos. Ela pode cair sobre o concreto e morrer e secar, ou ela pode cair sobre um chão fértil e germinar, ou ela pode cair sobre uma gotícula de água em cima de uma pequena planta e ali morrer e não concluir o seu destino, não perpetuar a sua relação, né, de amor com a terra ao se reproduzir e fazer com que dali nasça outra plantinha para cumprir esse ciclo de novo. Muito frágil, né? Então foi isso que eu escolhi. Muito interessante, parabéns por ter sido um dos selecionados. Obrigado, foi muito legal. São vários, imagino, são vários nomes, né, da fotografia brasileira, nomes bem importantes que vão expor esse final de semana. E aí eu queria saber quem são vocês, se você tem inspirações, personalidades que te inspiram na fotografia. Na fotografia, eu tenho vários. Por exemplo, desse mundo macro, desse mundo de detalhes, assim, tem um cara que eu admiro desde o tempo... Na verdade, não é um cara, é uma família que eu admiro desde o tempo da Terra da Gente. É o Du Zupani. Ele fotografa a natureza. Ele tinha um irmão que tinha um olhar muito bonito, que era o Palê Zupani, que acabou falecendo de câncer há alguns anos. É óbvio que eu tenho referências que são icônicas para muita gente, né? Araquém Alcântara, Sebastião Salgado, né? Cada um trazendo um pouco da sua fotografia. Dentro do fotojornalismo eu tenho uma referência que eu acho que todo brasileiro deveria conhecer, que é o Evandro Teixeira. É um fotojornalista primoroso que deve estar beirando os seus 80 anos, se é que já não chegou, que é um cara que retratou desde os movimentos ligados à ditadura, a Canudos, à natureza, a Olimpíadas, né? Participou da última Copa América, Evandro Teixeira. É um cara que eu admiro muito, assim, que eu acho que é uma referência de fotografia muito rica para mim. Muito, muito rica. E aí tem outros. Por exemplo, tem um cara que retrata o mundo indígena como poucos, que se chama Renato Soares, que é um baita fotógrafo. E eu tenho duas referências de Campinas que eu admiro muito. Uma é o Carlos Bassan, que é um fotógrafo que percorreu os principais jornais de Campinas. É um fotojornalista muito bom. E um outro que chama Leandro Ferreira, que também é aí de Campinas. Quer dizer, você está em São Paulo, né? Eu tô em São Paulo. O Leandro Ferreira transita entre Campinas e São Paulo, é um outro baita fotógrafo, que são inspirações para mim. E as redes sociais, para mim, acabam tendo essa função mesmo, sabe? De trocar olhar, de enxergar o olhar do outro
eu acho isso muito rico nas redes sociais, né? Ali é um espaço para divulgar trabalho, mas eu acho que é para perceber o quão diverso pode ser o olhar sobre a mesma realidade. Sim, eu acho que principalmente para a arte aproximou muita gente, né? As redes sociais. Sem dúvida. Mas eu tenho outras referências, né? Tenho, acho que o grande fotógrafo de natureza, de retrato, até feio agora o nome dele fugir, né? Me veio Steve Jobs na cabeça, não tem nada a ver com ele, por isso que eu me perdi. Mas tá fácil aqui, ó. Não foi à toa que eu cheguei, né? O Stephen Curry, que é um puta fotógrafo. Steve McCurry, que é um puta fotógrafo, que ele tem fotos icônicas, assim, a mais icônica pra mim é um retrato de uma menina afegã, que ele retratou muitos anos atrás, e ele retratou ela de novo, que é a melhor fotografia eu acho que ele é o principal fotógrafo de retratos, assim, que eu tenho como inspiração, e eu tive o prazer de ir numa exposição dele aqui em São Paulo, que foi impactante, assim, na minha vida. Ele trabalha com um tipo de retrato que é um pouco diferente daquele que eu faço, mas isso não é demérito, né? O cara é quem é pelo que ele faz. Eu gosto muito do retrato do espontâneo, né? Assim, eu vejo a fotografia, sobretudo no retrato, a partir da coisa em movimento, não do melhor posicionamento, para melhor luz, para o melhor enquadramento. É óbvio que eu faço retratos assim, mas a fotografia que eu gosto é a fotografia, aquela que você pega um instante sem que ele tenha sido preparado, sabe? Sim. Mas é uma característica minha, diferente, por exemplo, do Sebastião Salgado, que é a perfeição do retrato, né? E ele é muito bom nisso. Ou o Steve McCurry, que é o outro, né, que é a perfeição do registro. E você, o seu estilo de fotografia, assim, ele é bem vivo. E aí eu queria entender se você tem alguma relação especial com as cores na hora de fotografar. Eu falo que o meu olhar é colorido, né? Se você... eu não tenho o exercício de tirar fotos e depois passar para o PB para ver como elas ficam. A minha relação com cor é orgânica, assim. Eu enxergo cor, enxergar cor significa enxergar luz, né? E eu percebo isso não só em natureza, mas em paisagem, em cenas urbanas, sabe? E eu percebo que o meu olhar é muito vivo nesse sentido. A essência da minha fotografia é a cor. Eu percebo cor, é um negócio muito meu, assim. Eu tenho muita dificuldade em enxergar o belo no PB, no preto e branco. Muita dificuldade. Isso faz com que eu admire muito quem tem esse olhar, sabe? Porque ao reconhecer que meu olhar é colorido, eu admito uma frustração que eu não consegui enxergar fotos em PB. Por isso que são raras as vezes em que eu fotografo em PB e publico em PB. Mas com certeza quem fotografa em PB deve admirar muito quem enxerga colorido. Provavelmente. Mas se você reparar nas minhas fotos, não só de natureza, mas de gente ou de lugar, eu percebo muito o encontro de cores. Eu percebo muito a composição natural que elas fazem ao se encontrarem, ao se cruzarem, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com o meu olhar. Por essência, eu sou uma pessoa muito alegre, assim. Não que o PB represente melancolia, nostalgia, embora a gente às vezes jogue esse sentimento sobre o PB. Mas eu percebo que eu sou um ser humano muito feliz, assim, muito alegre, muito feliz mesmo, assim, talvez esteja dentro de uma frase que eu sempre falo, que a vida é muito generosa comigo. Mas é isso, a fotografia é capaz de transmitir para mim isso. Eu encontro o belo dentro das cores, dentro da luz, dentro das cores que a luz ilumina, sabe? E essa é a minha essência, assim, de enxergar o belo nessa composição
às vezes bem de mau gosto que as cores proporcionam. Eu acho que também, quando você fotografa, você também está transmitindo um pouquinho não, bastante de quem você é, né? Então, se você tem essa alma colorida, eu acho que seria muito difícil o seu trabalho não transmitir isso também. Sim. Eu sinto falta de cor às vezes. Dia cinza, por exemplo, eu demorei muito para me sentir convidado a fotografar dias cinzas. Engraçado isso. E muitas das fotos que eu tiro em PB são em dias cinzas. Eu acho que no meu Instagram, que eu tenho quase 1000 fotos publicadas, sei lá, eu devo ter 4 PBs. E eu falo sem medo de errar. Todas elas foram tiradas em dias cinza. Interessante esse olhar. E você vai poder escolher uma fotografia sua para vender com exclusividade pela Fine Art, né? Sim. E aí eu queria saber se você já escolheu a fotografia que vai pro acervo e como que foi essa escolha? Eu estou ainda preso a grandes temas antes de escolher a foto. Porque na minha vida, assim, o trabalho me levou a conhecer vários interiores de Brasil e o que pelo qual eu mais me apaixonei foi o sertão. Foi a região semiárida que engloba 9 estados, né, do norte de Minas ao Piauí, ao Maranhão. E esse é um tema assim, que me é muito rico. Assim, eu amo muito retratar a realidade sertaneja, da beleza sertaneja, do encontro entre a sequidão do chão e o colorido do céu azul com as nuvens brancas, do efeito que a primeira chuva causa sobre a caatinga. Então é muito provável que a foto que eu venha escolher esteja dentro desse tema, que é o sertão, que é uma beleza um pouco ignorada pelo Brasil. E para você ter uma ideia, eu saio em férias agora em setembro e eu vou para um pedaço do sertão em Alagoas e depois eu devo ir para uma parte do sertão no Ceará. E eu quero trazer fotos com esse objetivo. A foto que eu quero escolher é uma que eu ainda não tirei, que vai retratar o espaço do Brasil que eu mais amo, que é o sertão, que é o semiárido brasileiro. Então vai ter um significado bem especial essa foto. Vai, porque essa foto vai carregar um pouco do que eu acredito ser o melhor do brasileiro. Eu acredito ser o povo mais autêntico desse país. O povo que me ensinou que você não precisa ter para doar. É o povo que te acolhe com o pouco que tem. É o povo que te acolhe mesmo diante de um cenário, de um histórico que sempre foi de negação. Assim, é o povo que conviveu com a falta de chuva, com a falta do olhar do poder público, com a falta de oportunidade imposta pelo próprio sertão, com a fome, que é a falta de comida, com a política sendo usada pela política e não para favorecer o outro. E mesmo com tudo isso que eu estou te contando, ele é incapaz de te negar um abrigo, um copo d'água, um suco, e é incapaz de negar a própria fé. Esse é o mais louco para mim. É muita coisa para ensinar pra gente. Eu me emociono toda vez quando eu falo sobre o sertão, sobre o sertanejo. E ao fotografar o sertão e proporcionar uma foto de lá, mesmo que seja da natureza, a minha ideia é dividir com quem porventura venha comprar essa foto um pouco da humanidade que eu recebo quando volto de lá. Eu volto abastecido de humanidade, sabe? Parece que o sertão me recoloca dentro do eixo. Ele me diz exatamente qual o tamanho dos meus problemas, o quão reais eles são ou não, né? E o quanto eu tenho que olhar para a minha vida e perceber que, apesar de não ter tudo que eu quero, apesar de não ser tudo que eu sou, eu tenho mais motivos para agradecer do que a pedir para a vida. Muito legal.
E Henrique, eu tenho uma última pergunta para você. Se você pudesse registrar sua vida através de uma foto, como que ela seria? Ela seria ao lado das pessoas que eu amo e que foram e são essenciais no ser humano que eu pretendo ser, sabe? Que eu me esforço para ser. Nessa foto estaria minha mãe, que não está mais, estaria minha avó, com quem eu tive o privilégio de conviver por 40 anos, estaria meu pai, estariam meus irmãos, minha namorada e os meus sobrinhos e alguns dos amigos que eu fiz nessa vida. E eu estaria ali, ó, pleno. Essa foto me retrata. E com certeza ela seria bem colorida. Bem colorida. Bem colorida. E eu nem precisaria do sorriso explícito, assim, sabe, das pessoas. Eu só queria a presença delas ali. Como se fosse possível reunir todas as pessoas essenciais da minha vida numa foto só.